Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula da Semana da Phalaenopsis. Quem fala com vocês é Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e durante essa semana eu vou ensinar tudo o que vocês precisam para cultivar bem as suas queridinhas orelhudas, as suas Phalaenopsis. Então me acompanha até o final para vocês aprenderem todas as técnicas de cultivo sobre as nossas Phalaenopsis, gente. E hoje eu vou ensinar para vocês, vou passar para vocês algumas dicas referente aos cuidados que são necessários para vocês terem sucesso no cultivo das orquídeas Phalaenopsis de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos aprender então um pouco como cultivar as nossas queridas Phalaenopsis, gente. Super simples, de um jeito bem descomplicado, para que vocês tenham sucesso com o cultivo de vocês. Existem inúmeras formas da gente estar cultivando as orquídeas Phalaenopsis. Como elas são na maioria epífitas, elas se adaptam muito bem, por exemplo, ao cultivo em tronquinhos ou ao cultivo em vaso com substrato. Então, essas formas são algumas das mais recomendáveis para as nossas orquídeas. Porém, nós podemos cultivar elas ainda em outro sistema, como por exemplo o de semi-hidroponia, que eu vou mostrar para vocês como estar fazendo para que vocês consigam cultivar, principalmente se a sua região ela é um pouco mais seca. E por isso, pensando nessa condição, na condição de clima, é que eu vou falar para vocês algumas formas de vocês estarem cultivando as Phalaenopsis de vocês dentro das condições climáticas que vocês têm na sua região. Por quê? Porque não existe uma forma de estar padronizando o cultivo de Phalaenopsis nas mais diferentes regiões do Brasil. O que é importante vocês entenderem é as condições do clima local de vocês, para que vocês entendam as necessidades que a sua Phalaenopsis precisa ter aí no seu cultivo. Então, o que vocês têm que ter em mente? Se vocês assistirem um vídeo, aonde naquele vídeo mostra o cultivo, por exemplo, em tronquinhos, e que vai muito bem, não quer dizer que na sua região o cultivo em tronquinhos possa ir bem. Ele pode até ir bem se você tomar os cuidados necessários com a planta. Como, por exemplo, um cultivo em tronquinho, ele necessita que seja mais regado, necessita de maior umidade ambiente. Então, se você está numa região mais seca e você quer fazer o cultivo em tronquinhos, em troncos de madeira ou nesses tipos de tronquinho aqui, você precisa se atentar mais para a umidade ambiente, que é super importante para o desenvolvimento das Phalaenopsis, mas também precisa se atentar mais para a rega. As regas devem ser mais constantes. Então, se você, por exemplo, não tem muito tempo de estar regando a sua Phalaenopsis, é ideal que você não utilize essa técnica de estar cultivando, de plantando ela em tronquinho de madeira ou em outros tipos de materiais que não retenham tanta umidade, beleza? Uma das formas mais aconselháveis para o cultivo de Phalaenopsis, que de certa forma padroniza, não que exista uma padronização ideal, mas que de certa forma deixa mais homogêneo possível, é o cultivo em vaso. As Phalaenopsis elas vão muito bem no cultivo em vaso, como vocês podem ver. O ideal é que a gente utilize sempre um vaso transparente. Por quê? Porque as orquídeas Phalaenopsis, elas fazem fotossíntese pelas raízes. Então é necessário que as raízes recebam também luminosidade, luz do sol, para que elas consigam fazer a fotossíntese e consigam se desenvolver bem. Isso aqui é a garantia de uma planta saudável que está recebendo luminosidade, umidade e a adubação adequada, gente. É importante então que você sempre, quando vão cultivar as orquídeas em vaso, vocês também prestem atenção nas condições de clima de vocês. Por exemplo,
Quando a gente vai plantar num vaso, a gente tem que escolher um determinado tipo de substrato. Se o meu clima é seco, muito seco, ou se o meu clima é muito úmido, qual o tipo de substrato que eu vou utilizar para manter a umidade adequada para a minha Phalaenopsis, não tendo nem muita umidade e não deixando ela nem muito tempo seca. Então é preciso você buscar o equilíbrio, porque a Phalaenopsis ela morre por dois motivos. O excesso de água, que é o mais comum, né? O excesso de água no substrato, principalmente, e outro, a falta de água, aonde causa o enrugamento das folhas e também das raízes, causando, consequentemente, a morte da planta em pouco ou, né, de certa forma, ela vai definhando até acabar morrendo. Tá bom? Então esses dois extremos são super importantes a gente se atentar. Nunca umidade demais, nunca secura demais para as Phalaenopsis. Como eu falei na aula anterior, elas não têm pseudos bulbos. Os reservatórios de água e nutrientes estão nas folhas carnudas que elas possuem. Porém, não é um reservatório tão grande quanto em outras plantas. Elas precisam de uma umidade atmosférica constante e também uma umidade no vaso, de certa forma, constante. Importante, nunca deixar o vaso encharcado por mais de 24 horas. Tá? Se você perceber que o substrato ele fica na sua região, no seu local, onde você cultiva, encharcado por mais de 24 horas, onde você, ao apertar o substrato, ele cai gotículas de água, significa que ele não está sendo ideal para a sua planta. Você vai precisar utilizar um substrato de maior drenagem, certo, gente? Então, quais são os substratos adequados para as nossas Phalaenopsis, de acordo com as condições climáticas que nós temos? Eu vou citar aqui para vocês os extremos. Por exemplo, em regiões onde o clima é muito seco, o ideal é que, se você for cultivar em vaso, você utilize um substrato que retenha maior umidade. Neste caso, você vai precisar agregar o esfagno, né, o musgo, ao cultivo da sua Phalaenopsis. De preferência na superfície do vaso. Nunca deixa o esfagno dentro do vaso, porque isso, com o tempo, ele vai se deteriorando, ele se deteriora bem mais rápido do que, por exemplo, a casca de pinos e o carvão, e vai deixando o substrato em péssima qualidade. Então, na superfície do vaso, aonde você consegue fazer o controle, a retirada do material, aonde ele é mais fácil de estar trabalhando, conduzindo o cultivo, certo? Então, você faz uma camada de esfagno na superfície do vaso, aqui em cima, e mantém sempre o controle da umidade. Com o vaso transparente, você sempre vai conseguir observar a umidade dentro do vaso. É muito bom o cultivo em vaso transparente, porque você consegue ter o controle da umidade nas raízes. Raízes verdinhas significa que a umidade está boa ou alta. Raízes esbranquiçadas significa que já está na hora da gente regar. E como que a gente vai fazer a rega antes de mudar para a questão de ambientes úmidos? Sempre que você for fazer a rega, você coloca embaixo da torneira ou vem com o regador ou com a mangueira e esguicha a água, joga a água à vontade no substrato. Para quê? Para que primeiro umedeça bem o substrato e depois para que os sais, o excesso de ácidos que tem no substrato possam ser lixiviados, possam ser mandados embora, tá? Isso é super importante. Regar com abundância, pelo menos a cada vez que você fizer a adubação. Então, se eu fiz a adubação, espera em torno de 2 dias, 3 dias, espera o substrato dar uma secada e aí vem com a ducha de água e rega para tirar os excessos de sais, tá bom?
sempre cuidar o excesso de sais, porque embora a Phalaenopsis ela goste de um substrato levemente ácido, ela não suporta substratos muito ácidos, com os pH muito ácidos, então tem que tomar cuidado. Substrato que está se deteriorando, devemos tomar cuidado. Fernando, posso utilizar o chip de coco no meu cultivo, já que eu não tenho o esfagno? Você pode utilizar sim o chip de coco, porém presta atenção, porque o chip de coco ele se deteriora mais rápido e ele contém uma concentração maior de tanino, então ele tende a deixar mais rapidamente o substrato ácido. De modo geral, não é um dos melhores substratos para Phalaenopsis, mas na falta de um material que retenha um pouco mais de umidade, você pode sim utilizar o chip de coco com um mix de carvão ou com um mix de carvão e casca de pinos. Por que esses dois materiais? Porque esses dois materiais eles vão equilibrar um pouco mais o substrato, principalmente o carvão, que tende a equilibrar um pouco os sais e também os ácidos dentro do substrato, tá bom? Outra coisa, vamos falar agora em questão de regiões onde o clima ele é bem mais úmido. Gente, em regiões mais úmidas, principalmente se o seu orquidário ele é descoberto, ou seja, ele não tem lona, onde chove, não cultiva as Phalaenopsis em materiais que retêm muita umidade, como por exemplo o esfagno e o chip de coco. Eu nem vou mencionar a fibra de coco, porque a fibra de coco não deve ser utilizado no cultivo de Phalaenopsis e de nenhuma outra orquídea de forma alguma, gente. É um substrato que não presta para o cultivo de orquídeas, tá? Isso eu já deixo bem claro, tanto a fibra de coco quanto aquelas placas que imitam o xaxim. Não cultivem nesses materiais, porque vocês vão se frustrar, vão ter péssimos resultados, se não a curto prazo, a um prazo um pouco mais estendido, mas vão ter problemas com certeza, tá bom? Então, neste caso, em climas mais úmidos, em climas mais litorâneos, onde as chuvas são mais constantes, ou na região amazônica, onde as chuvas acontecem de forma mais constante, o que nós devemos fazer? O cultivo deve ser muito semelhante a esse daqui, ó. Preste atenção como que a planta ela está ornamentada no vaso. Vejam que ela está basicamente caída, ela está pendida. Então, neste caso, não vai acumular água, né? Então, se a planta ela estiver assim, o que acontece? Com a chuva ou com as regas, vai acumular água nessas estruturas e, consequentemente, você pode acabar perdendo a planta por fungos. Então, cuidar isso. Em locais que chove bastante, a planta ela deve ficar com a estrutura, com o caule, com as folhas tombadas, certo? Tombadas para que não se acumule água. Então o jeito de cultivar é como vocês estão vendo aqui, ó, plantar ela já tombadinha para que não tenha acúmulo de água na sua estrutura, nas axilas, nas partes aqui onde nós encontramos, onde tem o encontro da folha com o caule, certo? O substrato que devemos utilizar, um substrato que retenha pouca umidade. Então você vai conseguir equilibrar melhor a umidade dentro do vaso. Neste caso eu recomendo a casca de pinos, o carvão e a pedra brita ou isopor. Se você não tem nenhum desses materiais, você ainda pode utilizar a argila expandida, o granito ou a pedra brita, que pode ser em complemento, né, junto com esses materiais que eu citei, tá? Você faz um mix, faz uma mistura, mantendo sempre materiais que retêm um pouquinho mais de umidade com materiais inertes, que não retêm umidade. Então, neste caso, a pedra brita, né, ela é um material mais inerte, não retém umidade. Coloca junto com um material como, por exemplo, a casca de pinos, que já retém um pouquinho mais de umidade para ajudar, né, no desenvolvimento da planta e na umidade no substrato. Sempre observar as regas, mesmo em regiões
chuvosas, o ideal é você prestar bastante atenção, porque em regiões chuvosas o clima tende a ser mais úmido, mas nem todos os dias é totalmente úmido, tá aquele clima adequado para a planta. Então você precisa sim tomar cuidado com a desidratação ou com o excesso de umidade, mas sempre, neste caso, mais com o excesso de umidade do que com a falta, né, dela. Beleza, gente? Então, sempre se atentar para essas condições. As Phalaenopsis, elas se desenvolvem em qualquer região do Brasil, mesmo nas regiões mais frias, que é onde eu estou, né? Eu estou de blusa aqui porque o clima tá bem friozinho. Hoje a previsão, para vocês terem ideia, é previsão de 4 graus durante a madrugada, então para as Phalaenopsis de modo geral não é tão bom, mas como são plantas híbridas, aonde no seu cruzamento envolveu DNA, genética de várias plantas, de várias espécies de Phalaenopsis, inclusive daquelas que são de regiões um pouco mais frias, então são plantas assim muito versáteis, que conseguem se adaptar a regiões mais frias. Porém, claro, gente, com todo o cuidado. 4 graus já pode causar queimadura, ferimento nas folhas, então leva para dentro da casa, coloca em um ambiente mais aquecido, um ambiente que não recebe tanto vento, recolhe ela, protege. Se puder, colocar um aquecedorzinho, ou perto da lareira, ou perto do fogão, enfim, né, do fogão a lenha neste caso, deixa ali que vai ter um climinha mais agradável para ela, porque como eu já falei, as orquídeas Phalaenopsis, elas gostam de um clima que fique entre 18 a 25, 26, 27 graus constantes durante o ano. Clima mais frio já é um pouco mais preocupante, não quer dizer que você não pode ter, só tomar alguns certos cuidados com as temperaturas muito inferiores, porque causa o congelamento da seiva dentro das folhas, a necrose da folha e a morte da planta. Isso é muito comum quando a gente tem a incidência de geadas, tá? Neste caso, para quem está nas regiões mais serranas, principalmente na região sul do Brasil, beleza? Então, como eu falei, uma planta que pode ser cultivada em praticamente todo o Brasil, de modo geral, em todo o Brasil, desde as regiões secas às regiões quentes, as regiões mais frias às regiões mais úmidas, né? Então, você pode cultivar ela em todos os climas do Brasil, se atentando para essa questão, umidade, né, umidade e substrato, principalmente. Luminosidade, sim, Fernando, precisa de luminosidade. Olha só, aqui são 4 horas da tarde, vejam que ela está recebendo aqui um solzinho agradável, quase não dá para sentir o calor, mas ela está recebendo essa luminosidade do sol que vai permitir o desenvolvimento, vai permitir a fotossíntese e, consequentemente, o crescimento da planta, tá? Quando a gente vai cultivar a Phalaenopsis, a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas pensam que a Phalaenopsis ela não precisa de luminosidade, mas ela precisa sim. A luminosidade dela tem que existir, embora seja baixa, uma luminosidade que fique entre 40% e 50%, podendo subir um pouquinho mais para o inverno, onde o sol ele não é tão incidente, por exemplo, nas regiões como a região sul, mas você pode cultivar, né? Se você está pensando em cultivar Phalaenopsis e tem medo porque sua região pode não receber tanta luminosidade, ou que você não acha que não tem um ambiente adequado, saiba que, né, você pode cultivar as Phalaenopsis numa varanda, perto de uma janela, aonde entre a luminosidade, como eu falei, entre a luminosidade, nem que seja por, né, vamos imaginar, meia hora, 1 hora, o ideal é que fique, receba a luminosidade de 2 a 4 horas aproximadamente, né, luminosidade do sol, não claridade, gente, claridade é aquela luz indireta, o ideal é que receba a luminosidade filtrada do sol, como ela está recebendo aqui, ó, uma luminosidade filtrada do sol diretamente na planta, pelo menos uma meia hora, né, mas o ideal entre 2 a 4 horas. Você pode, se acaso não tiver um desenvolvimento perfeito, você pode utilizar luminosidade artificial, que permitem um desenvolvimento também da planta, tá bom? Você pode contribuir para o desenvolvimento da planta utilizando luz artificial inflorescente. A planta ela não necessita de muita exigência com relação à adubação, mas a adubação sempre deve acontecer de acordo com
com as necessidades da planta. O adubo mais completo que eu recomendo que vocês utilizem é aquele que contenha macros e micronutrientes, ou seja, que contenha todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento pleno da planta, tá? Então um adubo pode ser ele orgânico, pode ser ele mineral, enfim, inorgânico, químico, né? Pode ser qualquer um desses adubos, mas se atentes para a questão dos nutrientes, fornecer os macros e micronutrientes. Neste caso, olhar lá a tabelinha, né? A tabelinha que vem na formulação do fabricante, né, do adubo. Então vai ter nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, zinco, boro, manganês, molibdênio, enfim, né, tem que ter todos os nutrientes que são necessários para o desenvolvimento pleno da planta, certo, gente? Então é importante sim fazer uma adubação equilibrada, homeopática, mas, né, sempre cuidando, se atentando para a necessidade da planta, tá? Quando a orquídea ela começa a amarelar as folhas, muitas vezes perder as folhas, pode ser causa de deficiência nutricional. Então é importante que vocês façam uma adubação equilibrada, mantendo sempre uma tabelinha de adubação, onde vocês adubam, se for adubo químico, a cada pelo menos 15 dias, e se for adubo orgânico, como por exemplo a torta de mamona com a farinha de osso, a cinza, enfim, né, aqueles materiais compostos, vocês podem adubar a cada 3 meses, sempre retirando o material velho para substituir com um novo e sempre fazendo uma rega bem intensa para retirar todo o excesso de sais. Com relação a ainda substrato, gente, as orquídeas Phalaenopsis devem ser replantadas a cada 2 anos aproximadamente. Sempre observar a decomposição do substrato. Substrato começou a decompor, hora de replantar. Vai ficando muito ácido o substrato e vai impedindo o desenvolvimento das raízes. Elas vão queimando, tá bom? Se você perceber que as raízes estão ficando pretas, pode ser sinal de ataque de lesmas ou falta de umidade na atmosfera. Então tomar cuidado com a questão das raízes. Quando as raízes estão verdinhas assim, ó, com essa estrutura, com esse velame apical aqui, ó, verdinho, bonitinho, significa que elas estão se desenvolvendo, gente. Muita gente fica preocupado, o que é isso que está saindo na minha orquídea? Isso aqui são as raízes que estão se desenvolvendo, estão crescendo, estão indo em busca da umidade. E uma coisa importante, não se preocupe se a raiz da sua orquídea está saindo fora do vaso. Nem sempre é problema. As raízes das orquídeas monopodiais, que nesse caso são as Phalaenopsis, né, Phalaenopsis, Vandas, Angrecums, enfim, né, das orquídeas monopodiais, elas tendem a fazer isso, ficarem mais aéreas. Não precisa cortar e não precisa empurrar ela de novo para dentro do vaso. Deixa que ela está buscando a condição adequada para ela se desenvolver. Então não se preocupa com isso daqui. E para a gente finalizar, curtam a planta de vocês, não cultivem com estresse, não cultivem com pressão, deixa a planta se desenvolver no tempo dela. Claro, sempre se atentando para condições de praga, questões de doenças que possam estar atingindo elas. Mas de modo geral, deixa a planta se desenvolver que ela vai retribuir o carinho que vocês estão dando, tá bom? Na próxima aula a gente vai aprender como plantar Phalaenopsis em tronquinho. Então não percam, assistam a próxima aula que vai estar espetacular. Um grande abraço e até lá, gente. Tchau, tchau!